Jesus, glória a Jesus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Hoje é o 9º dia do 10º, né? Em nome de Jesus, Deus nos deu graça, nos deu força, né? Amanhã é o último dia dos 10 dias, no nome do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Santo é o Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor nessa noite, meu Deus, abençoe os irmãos que têm ofertado na sua casa, com o seu dízimo e com as suas ofertas, meu Pai. Opera a sua bênção, opera o seu milagre, as tuas maravilhas agora. Ajuda os teus servos a vencer, meu Pai, conquistar sobre a face dessa terra. E repreende o devorador nas suas vidas agora. Também no nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos dê ciência nessa palavra, por amor do seu povo, por amor da sua igreja, meu Pai. Em nome de Jesus agora, dai-nos graça no nome do Senhor Jesus. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os anjos do Senhor, os anjos de Deus. Muitas das vezes as pessoas têm às vezes tem um pensamento totalmente de um lado, né, sobre um anjo, e talvez tenha um pensamento, como diz, 880, né, um pensamento totalmente diferente do outro lado sobre o anjo. E como o anjo, eles trabalham, eles, né, pelejam a favor do reino de Deus, até parece que eles até não são, algumas pessoas pensam que eles não são, né, somente alguém que trabalha ali, que não tem sentimentos, que não tem nada, é como se fosse um soldado, né, para vigiar, um guarda municipal. Algum pensa que o anjo de Deus é somente isso. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os anjos de Deus. O que os irmãos pensam sobre um anjo de Deus? O que é um anjo de Deus? Você acha que o anjo de Deus, ele tem sentimentos, ele tem escolha, eles podem decidir o que eles querem, o que eles não querem? O que os irmãos pensam de um anjo de Deus? Ele pode decidir. Amém? Não, tipo assim, eles escolheram estar do lado de Deus, então foi uma escolha que eles fizeram. Agora, em questão de vir lutar por nós, é só na ordenança de Deus. Amém, né? Porque muitas vezes, até quando eu era mais novo, eles até ensinavam que parecia que o anjo não tinha nem escolha. Parece que o anjo, ele foi criado já como se fosse um guarda municipal, né? Tinha que servir o rei. O rei, né? Então ele não tinha escolha nenhuma, ele não podia fazer nada, ele simplesmente foi criado para servir, simplesmente para servir e para adorar. Nada mais do que isso, era um anjo de Deus. Mas segundo a Bíblia, nós vemos que o anjo de Deus não é só isso não. Ele é muito mais além do que isso. Muito mais além. Nós vemos que o anjo do Senhor, eles servem a Deus, não é porque eles são obrigados a servir a Deus, e nem porque eles foram criados para servir a Deus. Não. Eles servem ao Senhor por escolha. Eles escolheram servir a Deus. Eles escolheram
amar a Deus. Eles interessam pela obra do Senhor. Porque se o anjo não tivesse uma escolha, Satanás não seria Satanás. Como que o anjo ia rebeliar contra Deus se eles não tinham escolha? Né? Como que eles iam fazer para pecar contra Deus? Se eles foram criados simplesmente para louvar a Deus. Não. Eles foram criados com escolha. Foi o caso de Satanás. E dos anjos que estavam no domínio ali de Lucifer, né? Porque Lucifer significa portador de luz. Satanás ele se tornou depois, quando ele virou o inimigo de Deus. Então ele passou a chamar Satanás. Mas até o momento ele chamava de Lucifer, que é portador da luz. Então se observa que eles tinham escolha. Até o próprio, todos eles têm escolha. Engraçado, uma coisa de Deus, que Deus é soberano, mas ele não é tirano. Não, Deus não. Ele tem todo o poder, mas ele não é um tirano. Os homens que Deus quer que esteja ao seu lado, é homens que realmente escolheram servir a ele. Por isso que Deus passa por todo esse processo que nós passamos na terra, e as coisas acontecem com a gente, porque Deus quer que nós realmente optamos em servir a ele e amar a ele. Deus não criou nenhum robô para executar o que ele quer, na hora que ele mandar. Ele não fez nenhum robô, ele fez homens que têm escolha, fez anjo que tem escolha, fez querubim que tem escolha. Escolha de servir a ele. Vamos lá. A Bíblia mostra para nós, vamos lá começar nos anjos. O próprio Satanás, né? Que era o anjo de luz, o querubim de luz. A Bíblia mostra para nós que ele, quando ele decidiu a pecar contra Deus, e Deus deu para ele a oportunidade de arrependimento. Deus esperou ele se arrepender. Mas assim, ele não se arrependeu. E ele preferiu lutar contra Deus e virou Satanás. Vamos lá, parece que é primeiro profeta Ezequiel 18. 28, Ezequiel 28, vamos lá. A partir do 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis tipus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, te saí no meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra e aos olhos de todos os que te veem. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Amém. Viram aqui? Perfeito eras, desde o dia que foste criado, até que achou iniquidade em ti. Quer dizer,
Lá no céu, aonde não tem pecado, lá não existe pecado no céu, Satanás criou o pecado lá em cima. Ele criou o pecado para ele, é claro, né? Lá em cima no céu, aonde não tem pecado. E ali, ele fica, nós podemos ver que até um dia eu perguntei a um irmão, ele tinha, quando eu era adolescente, ele tinha muito conhecimento dentro da Bíblia. E eu até perguntei para ele, por que Deus perdoa todo mundo e não perdoou Satanás? Ele virou para mim e falou assim, a gente não sabe quanto tempo Satanás ficou no pecado. Deus tolerou ele muitos anos. Muito tempo Deus tolerou Satanás, até que ele, né, se rebeliou mesmo e não quis voltar para Deus. Então Deus tolerou ele muito tempo no pecado. João 8:44. Vamos lá, em João 8:44. Olha para você ver. Quando você lê esse livro de Ezequiel, está falando aqui o rei de Tiro. Isso aqui, para quem quer interpretar a Bíblia, está achando que está falando com o rei de Tiro. Mas na revelação, ele está falando do próprio Satanás. Não é? João 8:44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Viu? Quereis fazer a vontade do diabo e satisfazer a vontade do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Ele nunca se firmou na verdade. Então não sabe quanto tempo Deus tolerou Satanás lá no céu, até mandar ele para baixo. E a Bíblia mostra para nós, né, já em Isaías, Deus mostra para nós que o Senhor colocou para ele, Satanás, eu estou vendo a sua intenção. O dia que você tentar subir, você vai descer no mais profundo. Olha o que Deus falou com ele. Isaías 14, né? 14 quanto? A partir do 12. Isaías 14, a partir do 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te... Amém. Viram aqui? Eu subirei às mais altas nuvens, né? Serei como Deus. E o Senhor falou assim, você vai descer no mais profundo abismo. O dia que você tentar subir, você vai descer. E justamente, quando ele tentou subir, só que ele não foi bobo. Veio ele e um bocado de anjo. Ele enganou um bocado de anjo. Então, agora dá para nós entender que os anjos têm escolha. Os anjos têm escolha, porque os anjos que estão com Satanás, eles escolheram estar com Satanás. Escolheram Satanás. E os que ficaram com Deus, escolheram ficar com Deus. Então, você vê que o anjo, eles têm escolha. Eles têm escolha. E com certeza, eu não vou muito longe, como diz a palavra, eu não vou naquilo que é muito elevado para nós, né? Nós temos que pegar essa palavra sempre no nosso coração. Eu, né, já cheguei até certo entendimento, até comentei com Paulo, até outros atributos tem os anjos, só não vou falar, esperar Deus dar uma revelação maior a respeito disso, porque nós vemos que como eles fariam para pecar se eles não tivessem sentimentos? Como que eles poderiam ver uma vantagem de servir a Satanás se eles não tivessem alguma ganância? Então eles tinham algo mais além, algo muito além, né? Mas um dia nós falamos sobre isso. Então vocês observam, a irmã? Você pode observar que quando o anjo foi revelar para Zacarias sobre o nascimento de João Batista, e que ele duvidou, o próprio anjo na hora já determinou, você vai ficar mudo, porque duvidastes. Então ele fez ali, claro, né? Porque ele tinha autorização de Deus, e ele se ofendeu por ele ter duvidado da palavra que ele estava falando por Deus.
Justamente, né? Eles não são muito reverentes, são reverentes naquilo que eles fazem. Com eles não tem palavra, esse negócio de meio termo, é sim ou não, né? Com os anjos do Senhor. Então nós vemos que esses anjos do Senhor, né? Os que ficaram com o Senhor, a Bíblia fala que logo a partir do momento que Satanás, ele formou o seu exército, que agora já era Satanás, adversário de Deus, e ele forma o seu exército para tentar tomar o trono de Deus, a Bíblia fala que lá no céu também havia um arcanjo chamado Miguel, né? E esse arcanjo, que também é uma classe de anjos, né? Esse arcanjo, a Bíblia fala, chama ele de príncipe. E todo príncipe é pessoas que tomam conta de um principado. É pessoas que tomam conta de principado. Então, quando fala príncipe, tem um príncipe e o seu principado. Aqueles anjos que, igual, né, a justiça, a polícia, essas coisas, tem lá, tem lá os soldados, né, tem lá o cabo, tem o tenente, tem o coronel, que comanda, né, cada um comanda ali seu regimento. Assim os anjos também. Miguel, o arcanjo Miguel, ele era um príncipe também. Satanás também era um príncipe. E diz a Bíblia que na hora que Satanás conseguiu enganar mais 2 príncipes. Então Satanás ficou, Satanás e mais 2 príncipes, com todo o seu principado, para lutar contra Miguel, que tinha um principado só. Um principado só. Então na hora que houve a batalha no céu, que, como diz o Senhor, nosso Deus, o dia que você tentar subir, você vai descer. E Miguel foi lá para executar essa obra. E na hora que houve a batalha, a Bíblia fala que a batalha foi muito dura lá no céu. Foi uma batalha terrível. Que era um príncipe, Miguel, com o seu principado, pelejando contra Satanás e mais 2 príncipes que aceitou ficar do lado de Satanás. Mais 2 príncipes. Esses 2 príncipes, a Bíblia fala que eles estão esperando o julgamento. Outros anjos que não entraram nem para o lado de Deus, nem para o lado do diabo, também estão esperando o julgamento. Eles vão passar para o julgamento, mas o diabo não. Satanás já foi julgado e condenado. Não tem retorno para Satanás. E nem para os seus anjos. Para eles não tem retorno, porque eles foram avisados. E agora se observa, e a Bíblia fala que a guerra se travou no céu. E Miguel, o arcanjo Miguel, ele lutou e pelejou, e diz a Bíblia que eles lutaram com toda a sua alma, com todas as suas forças, e eles venceram por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, né? Do sangue do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar só uma lida nisso só para nós. Onde está? Judas 1:6. Isso aqui falando dos anjos, está vendo que estão esperando o julgamento. Olha para você ver. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Vira aqui, anjos que não guardaram o seu principado. Quem guarda o principado? Os príncipes. É o príncipe que guarda o seu principado. Esses anjos são príncipes. Aqui, ó, anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, Deus reservou-lhes na escuridão, em prisões eternas, está preso, até o juízo daquele grande dia. Então eles vão ser julgados, mas também condenados, porque não tem, o grande dia não tem vencedor, só Deus é vencedor naquele dia. Mas vamos lá em Apocalipse, a batalha no céu. Apocalipse 12:7. Apocalipse 12:7 até o 11. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus.
E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Eu vi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino de nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Viram? Muitas vezes a pessoa fala assim, mas isso aí está lá escrito no Apocalipse, aí o céu já tinha acontecido há muito, o céu já tinha sido criado, a terra já tinha sido criada, está escrito no Apocalipse. Só que, como diz, a pessoa, se ele for interpretar, ele vai confundir o trem todo, né? Nós não vamos entrar muito nesse método, mas aqui, quando Deus chamou a João, ele falou assim: João, escreve as coisas que viste, as que são e as que depois hão de acontecer. Quando Deus mandou João escrever, ele escreveu do passado, do futuro e do presente. Ele não escreveu só o que ele estava acontecendo naquele momento, e no que ia acontecer depois. Ele escreveu o passado, o presente e o futuro. Acharam o versículo? Apocalipse 1:19. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Escreve as coisas que tem visto, as que são, presente, que tem visto, passado, e as que depois dessas hão de acontecer, futuro. Então quer dizer, futuro que está em Apocalipse, muitas coisas nem aconteceu ainda, vão ser reveladas. Passado, presente, coisas que têm acontecido, e o futuro, aquilo que já aconteceu, né? E só para confirmar isso aqui, quando Jesus mandou os discípulos expulsar os demônios, Jesus falou assim dessa forma: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Não é isso? Isso é Jesus falando. Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Vamos lá, rapidamente. Acho que é Lucas 10:30. Vê se é isso. Ah, não, 18. Lucas 10:18. E disse-lhes: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Amém, irmãos? Mas vamos lá. Irmãos, a questão de anjo, a Bíblia mostra para nós, no Antigo Testamento, esses anjos agiu de forma poderosa e tremendas. Aquele anjo que apareceu para Abraão, a Bíblia fala que logo quando foi destruir Sodoma e Gomorra, a Bíblia mostra para nós que lá diante de Abraão apareceu para ele 3 anjos. 3 anjos. E por mais que a Bíblia fala anjos, mas um daqueles anjos era o próprio Jesus. Então tinha Jesus e mais 2 anjos. Quando apareceu para Abraão, aquele que Abraão estava negociando com ele era Jesus. Ah, então Jesus é anjo? Não, Jesus nunca foi anjo. Nunca foi anjo. Jesus não é anjo. Vou te explicar isso aqui para os irmãos depois. Que Jesus não é anjo. Ele nunca foi e nunca será. Jesus é Deus. Ele não é anjo. Mas ele estava, esses 2, a Bíblia muitas das vezes cita anjos lá na Bíblia que se referem a Jesus. Porque também com o que as pessoas poderiam falar do espiritual? Só anjo, porque é a única coisa que nós podemos falar. O que mais nós vamos falar do mundo espiritual, a não ser os anjos? Não tem como falar de mais nada. Então tem que falar, eu vi um anjo, só que Jesus como um anjo. Ele veio como um anjo, naquele momento. Vamos lá, Abraão. Então com Abraão tinha Jesus no meio e 2 anjos com ele. Vamos lá. Pode ler quem achou. Onde está? Gênesis 18:2. E levantou os olhos e olhou.
E eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Pode ler só mais esse aí. 3. E disse: Meu senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Amém. Viu aqui que chega lá 3 anjos na casa do Abraão. Agora nós vamos entender que um era Jesus. Você vai ver que um deles era Jesus. O 22. Hã? O 22. O 22? É. Vamos lá no 22. 18, 22? Isso. Vamos lá, 18, 22. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. O 19 primeiro. Espera aí, aqui tá vendo? Quando eles falam, ó, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Uhum. Nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. Nós descemos para destruir Sodoma e Gomorra. Não era? Uhum. Aí, o que aconteceu? Um daqueles anjos, que eles chamam de anjo, ficou com Abraão. Sim. Junto com Abraão. Uhum. E os outros 2 anjos desceram para destruir Sodoma e Gomorra. Aquele que ficou, Abraão começou a negociar com ele, com aquele que ficou. E olha para você ver, aqui o 22. E viraram aqueles varões, o rosto dali, foram-se para Sodoma, 2 varões. Mas o Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Porque o terceiro anjo, que era Jesus, ele ficou com Abraão. Ele não desceu para Sodoma e Gomorra. Não desceu lá. Isso aí é Jesus em forma de anjo. Não é que Jesus é anjo, não. Vamos lá. Agora o outro 19 e primeiro. 19 primeiro. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Está vendo? Desceram os 2 anjos para Sodoma e Ló estava lá, não é? Mas o outro ficou junto de Abraão. E aqui você vai ver o Abraão negociando para não destruir Sodoma e Gomorra. Com quem estava negociando? Com aquele terceiro anjo que era Jesus, né? E todos conhecem a história. Ele tentou negociar e o Senhor falava, não, se você, né, se tiver lá 10 justos, 20 justos, não vou destruir a cidade. Dá só uma lida aí, porque esse que ficou, ele mesmo falava, eu não vou destruir. Olha para você ver. A partir do 23, então. Pode ler, 19, 23? 18. 18, 23. E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisas, que mate o justo como o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. Viu? Isso aqui, você está vendo que esse aqui era o terceiro anjo, e a Bíblia fala assim, e disse o Senhor, sim, se eu em Sodoma achar 50 justos, e eu não vou, eu pouparei a cidade por amor deles. Então quer dizer, era o próprio Jesus. Sendo que os outros 2 anjos já estavam lá. Agora, o anjo do Senhor, o Paulo. Não, que eu fiquei na dúvida. No caso, esse anjo aí, no caso, era Jesus, né? Que estava negociando com Abraão. Mas um anjo normal, em si, ele poderia negociar com o homem, igual foi nesse caso aí de Abraão? Aí que entra o outro ponto. O anjo do Senhor não poderia negociar. Porque eles são livres para servir a Deus, são. Eles amam o Senhor, eles amam, mas eles obedecem a ordem do Senhor. Então eles não poderiam negociar, de forma nenhuma, né? Quando eles fazem, o anjo faz alguma coisa, porque já recebeu a ordem do Senhor. É o Salmo 91, né? Os teus anjos darão ordem a teu respeito. Então eles recebem ordem do Senhor. É claro que eles sentem prazer em obedecer a Deus.
Porque enquanto para nós temos uma dificuldade para obedecer, os anjos de Deus não têm dificuldade nenhuma para obedecer. Nenhuma. Eles obedecem de prazer, com prazer. Então é por isso que a sentença de Satanás, no caso, que era um querubim, foi sem misericórdia, assim, né? Depois que veio a sentença, e sem volta, né? Porque nós, como seres humanos, a quem mais é dado, mais é cobrado. Por exemplo, Moisés, que era um homem, um grande homem, e ele teve aquela falha que para Deus foi considerada assim inadmissível. Ele tendo, né, conversando com Deus face a face e dá uma, né, daquela no momento de ira. Ele não pôde entrar na terra prometida. E ainda mais um querubim que está ali diante de Deus, com que toda a perfeição. Que tem todo o conhecimento. Então, para ele, falhar é uma falta muito grave. Justamente, é gravíssimo a falta deles, né? Então, vocês observam que, né, ele negociou, porque era o próprio Jesus. Era o próprio Jesus. Nós já vemos que, rapidamente, quando Jacó, ele, né, encostou a cabeça numa pedra, quando ele ia descer para a cidade, né, aonde ele estava fugindo, Jacó, ele encosta a cabeça numa pedra e, de repente, ele começa a ver anjos subindo e descendo, na visão, quando ele encostou a cabeça naquela pedra. E assim nós vemos assim, que os anjos subiam e desciam, e eram muitos anjos, subindo e descendo numa escada, né, para cima e para baixo, né? Acha para mim o versículo. E aí o Jacó diz assim, mas espera aí, esse lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus. Porque os anjos subiam e desciam naquele lugar, né? Gênesis 11, 8. 28, 11. Gênesis 28, 11. Pode ler, que achou. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. Tá vendo? Jacó, ele teve aquela visão. E ele falou assim, ele viu uma escada, o Senhor acima da escada, e os anjos subiam e desciam, porque eles estão servindo, adorando a Deus, né? Adorando a Deus naquele momento. Jacó falou assim, isso aqui é o lugar, não sei a casa do Senhor, né? Só que quando você vê que Jesus encontra com Filipe chama Natanael, olha o que Jesus fala com Natanael. Que coisa impressionante. Aí você combina com esse versículo. Quando Jesus encontra com Natanael encontra com Jesus, Jesus cita essa palavra. Vocês viram lá que tinha uma escada e o Senhor em cima da escada, não é? Agora observa lá quando Jesus fala com Natanael. O que Jesus fala? João 1,51. Quem achou pode ler. Na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Viu? Agora, olha para você ver se não é a mesma coisa. Quando Natanael ficou impressionado de ver Jesus falar que viu ele debaixo da figueira, ele falou assim, o Senhor é o Messias. Jesus falou assim, você ficou maravilhado por isso? Da agora para frente você vai ver os anjos subir e descer sobre o Filho do Homem. Lá na visão de Jacó, você viu os anjos subir e descer, e o Senhor em cima da escada. Aqui está vendo o Filho do Homem, os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Está vendo que agora ele estava na terra.
sobre o Filho do Homem. Mas você vê que é a mesma visão. Então, irmãos, né, vamos, senão nós vamos ficar muito tempo aqui, que é muita coisa dos anjos. Mas agora uma pergunta que eu faço. Os anjos são filhos de Deus? Não. Por quê? Fala no microfone. Filho único. Na genética espiritual, não. Eles são criados. Criado. Mas em Jó não fala que os filhos de Deus... Sim, mas aí é de outra forma. Amém. É igual nós somos filhos de Deus, mas é por adoção, né? Ah, interessante. Isso é muito interessante. Acha até o versículo para mim lá em Jó. Que eles falam os filhos de Deus, os anjos, filhos de Deus. Nós também somos filhos de Deus. Mas Deus só tem um filho. É o Senhor Jesus. O único filho. Ele ainda fala assim, filho unigênito. Então, como é que nós somos filhos de Deus? Pelo Senhor Jesus, nós somos filhos, né? Tornamos filhos em Jesus, né? Cordeiro de Deus, verdade, em Jesus. Acharam aí? Jó 1:6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Então vocês estão vendo os filhos de Deus, os anjos. A Bíblia fala, então os anjos são filhos de Deus. Não, os anjos não são, eles são filhos de Deus por criação. Deus criou todos os anjos. Criou todos os homens, né? Criou os animais, criou tudo. Tudo é criação de Deus. O anjo, ele é uma criação de Deus. Ele não é filho de Deus. É filho por criação. Agora, filho mesmo é só Jesus. Jesus é o único filho. Filho gerado. Porque Jesus não foi criado pelo Pai. Ele foi gerado pelo Pai. Não é? Vamos lá, Hebreus quanto? Pode começar primeiro. Hebreus primeiro. Só uma observação. Os filhos de Deus que fala lá em Gênesis 6, que as pessoas falam, né, interpretam que é os anjos que ficaram com as mulheres, tiveram relação com as mulheres, aqueles filhos de Deus não é o mesmo filho de Deus que está falando aqui. Justamente. Em Jó não. As pessoas interpretam, né? Bem lembrado disso aqui, irmãos. É bom a gente tira esses pontinhos para não dar confusão. Tem alguém que fica interpretando Bíblia por aí. E arruma aquela confusão toda. Vamos dar só ali de Hebreus, depois nós vamos voltar lá em Gênesis, com o que a irmã citou aqui. Interessante nós entender isso. Pode. Hebreus 1, a partir do versículo 1. Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelentes do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual... Isso aqui está falando de Jesus, mas continua. Sim. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? Está vendo? Está dizendo assim, a qual dos anjos disse jamais? Quer dizer, ele nunca disse, vocês é meu filho, e eu gerei. Não, Deus nunca gerou anjo. Não, ele criou os anjos. Né? Mas continua. E quanto aos anjos, e quanto outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então está vendo que Jesus, ele é adorado pelos anjos. Mas o anjo não pode ser adorado. Jesus é adorado. Só Deus pode ser adorado. Anjos não podem ser adorados, não é isso? Então vocês veem que os anjos adoram Jesus. Vamos lá.
E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o centro do teu reino. Quando se fala do Filho, Jesus, aí ele citou, o que ele citou? Ó Deus, o teu trono subsiste pelo século do século. Está vendo? Que Jesus é o quê? Deus. Ele não é o Pai, não, ele é Filho, mas ele é Deus. Aí alguém pergunta, pai, por que então, como que ele é Deus? Ele é gerado pelo próprio Pai, e o Pai é Deus. Então Jesus também é Deus. O anjo é Deus? Não, o anjo não foi gerado, o anjo foi criado por Deus, né? Criado pelo Pai. Então vocês observam que a diferença, mesmo que Jesus aparecia lá no Antigo Testamento e a Bíblia refere ele como anjo, o anjo apareceu e era o próprio Jesus, né, em forma de anjos. Aqui a Bíblia mostra que Jesus é o único filho, único filho. Aí alguém pergunta, e a mãe? Né? Porque a pessoa pensa assim, uai, nós temos marido e mulher para ter filho. O ser humano precisa de homem e mulher para ter filho. Mas nós esquecemos que é Deus que criou o homem e a mulher. Ele que é o criador de todas as coisas. Ele não precisa de mulher para ter filho. O Adão, ele tem mãe? Ele só tem pai. A Eva tem mãe? Ela só tem pai. Então, quer dizer, um dia tem uma dona que falou comigo, você já viu filho sem mãe? Eu falei, já, filho sem mãe eu já vi. Eu só nunca vi filho sem pai, mas sem mãe eu já vi filho sem mãe. Né? Adão e Eva são filhos sem mãe, não é? Jesus também é filho sem mãe. Tanto que o apóstolo Paulo fala que o primeiro Adão, né, que foi o Adão, e fala do último Adão, que é Jesus. Justamente, né? E ele tem toda a genética do pai, porque ele foi gerado pelo pai. O seu filho, tem lá o seu filho. Nós somos um ser humano, somos, né? Temos lá toda a nossa genética está no seu filho. O seu filho é pequenininho agora, mas quando ele crescer vai ser um homem igual a gente. Do mesmo jeitinho. Porque ele é gerado por nós. Né? Até as doenças, os problemas, está tudo nele. Está tudo lá nele. A genética, tudo nele. Ele é gerado. Se você vai lá e adota um filho, você pode considerar como um filho seu, mas ele não é gerado por você. Então ele não vai ter as mesmas doenças, não vai ter a mesma genética, não vai ter os mesmos problemas, porque ele não é seu, ele não foi gerado. Você pode aceitar ele como filho e cuidar dele melhor do que seu filho, mas ele não é seu filho. Então, criados por Deus não quer dizer que é filho de Deus, não. São filhos de criação. Os anjos são filhos de criação. Mas Jesus não, Jesus é gerado pelo Pai. Por isso que ele é Deus. É por isso que ele é Deus e por isso que ele é adorado no céu. E ele pode ser adorado no céu. É o primeiro mandamento do Senhor, não terás outro Deus além de mim. Então, como é que, se Jesus fosse outro, como é que alguém poderia adorar Jesus lá? Não terás outro Deus. Pastor, e no Apocalipse 22, 8, quando João vai adorar o anjo, ele não aceita adoração. Vamos ler lá. Anjos não aceitam adoração. Vamos lá. De Deus, né? (22, 8 e 9). Apocalipse 22, 8. Isso. 8 e 9. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou o conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Viram? Quando João foi dobrar diante do anjo para adorar, opa, eu sou um conservo seu. Adora a Deus. Porque não pode adorar anjo. Nós não adoramos anjo. Né? Não adoramos. Nós adoramos a Deus. Não terás outro Deus além de mim. Não é isso? Irmãos, agora, esses anjos, a Bíblia fala que esses anjos, eles usam o termo assim, cada um tem seu anjo da guarda.
Quem acredita que cada um tem seu anjo da guarda? Um anjo que... Então, justamente, eles criaram isso por um outro, né, entendimento. Mas aqui você observa que o anjo da guarda que a Bíblia fala é o anjo que guarda o povo de Deus. Não tem um anjo exclusivo para ficar do meu lado, um anjo exclusivo para ficar do seu lado, um anjo exclusivo, senão eles iam até trombar um no outro aí, para cima e para baixo, né? Tem nada disso. É até, assim, é uma mente da gente meio limitada, né? É. Porque se Deus, ele tem tanto poder que ele dá ordem, os anjos, eles têm uma velocidade incrível, que no mundo espiritual, ele, né, Deus tem poder nos céus e na terra, por que é que precisa de um guarda-costas, tipo assim, que tem que estar do seu lado porque para te socorrer no exato momento que você precisa? Se Deus pode dar ordem a qualquer momento para socorrer qualquer um. Justamente. O anjo de longe lá só estende a mão, por ordem de Deus, é claro, né? O próprio Deus só dá uma olhadinha e já funciona. Então, quer dizer, é realmente. Então, eles criaram esse negócio de anjo da guarda, usando muitas vezes alguns versículos eles não entendem. O Salmo 91 diz, o seu anjo dará ordem ao seu respeito. A respeito de quem? De Jesus. O seu anjo dará ordem ao seu respeito, não foi isso? Vamos lá. Justamente. Aquele anjo vai vir para lutar. É interessante que ele falou, para enviar o anjo. Então, se o anjo já estava da guarda, por que Deus está enviando um anjo que já está do seu lado? Justamente, não é? Então, eles usam essa bobagem, essa questão de... É porque não entende a questão. Nosso anjo da guarda. E eles vão mais longe ainda. É que o meu anjo da guarda não combina com o seu anjo da guarda. Ué? Essa é uma crença do catolicismo, enraizada na sociedade. Justamente. É. Verdade. Com certeza, né? Vamos ler o versículo, Salmo 91? Salmo 91, 11. Olha para você ver. Eu nem ia aqui falar os seus anjos, mas os anjos, os seus de Deus, né? De Deus. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Está falando de Jesus. Olha, você vê que tem uma diferença aqui, ó. Teus, quando está falando com a pessoa, está falando teus caminhos, ou seja, os caminhos do ser humano. Quando fala seus anjos, já está referindo a Deus. Então, ele fala assim, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar no teu caminho, tudo teu. Entendi. Você viu que só na parte fala seus anjos, está referindo anjos de quem? De Deus. Enviado. Tá vendo? Justamente. A Bíblia fala assim, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra e o guarda do mal. Não é isso? Então, aonde que eles tiram? Está vendo? Cada um tem seu anjo da guarda. Vamos lá. Onde está o versículo? O anjo do Senhor acampa ao redor, só que eles não entenderam. Aí não está falando os anjos, está falando o anjo do Senhor. Justamente. Justamente. De redor, né? Agora, vamos lá. Não, o que a gente está falando é que os anjos trabalham. Não existe anjos da guarda. Justamente. Tipo assim, que os católicos Vigilante, falam. né? Que como se tivesse um anjinho o tempo todo do nosso lado. Tipo assim, o meu anjo é o Natanael, o anjo da irmã Leide é o, sei lá, o Gabriel. Entendeu? O outro é o fulano, o Rafael. Aonde arrumar a bagunça. Justo. Entenderam? Acharam o versículo? Os teus anjos dará ordem a teu respeito. Ah, não é. O anjo do Senhor acampa ao redor. Achou? Está aqui, ó.
Salmo 34, 7. O Salmo anjo- 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Tá vendo? O anjo do Senhor. Se tivesse um anjo para cada um, ia falar assim, os anjos do Senhor. Não, o anjo do Senhor acampa. Quando Daniel, o arcanjo Miguel, lutou em favor para passar, né, que quando o príncipe da Pérsia, né, parou diante do anjo Gabriel, nós vemos aqui que o anjo Gabriel diz assim, Miguel, o anjo que trabalha em prol do povo do Senhor, não é isso? Olha para você ver. Daniel 10, 21. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Está vendo? O vosso príncipe, que ele era, o Miguel era o arcanjo, né, com o seu principado, que lutava pelo povo de Israel. Entendeu? A comitiva, né, que lutava pelo povo de Israel. Né? E luta por nós também, esses anjos. Ô, Ney, uma pergunta aqui. Dá a entender, pelo menos assim, que parece que o Miguel, ele é um príncipe do povo de Israel, né? Do povo de Israel, que luta pelo povo de Israel. Que luta pelo povo de Israel. Mas tem uns príncipes aqui que fala que é o príncipe do reino da Pérsia, mas esse aqui não é um homem. Não é. Né? Tem da Média, né? Reino da Pérsia. Cadê? Tá falando dos reinos da Pérsia. O príncipe, assim, que lutou, quer dizer, da Grécia, que Miguel lutou com esses príncipes, só que esses príncipes aqui do reino da Pérsia já não eram homens. Não era homens e nem era de Deus, né? Nem de Deus. Era demônios, Príncipe né? das trevas. Que estava lutando, não querendo deixar o Gabriel passar, não é isso? E, apesar que eles falam, eu acho que eles acabam exagerando e muito pega uma teoria em cima de um versículo que vai muito longe, e vai né? interpretando o negócio. Mas, assim, pelo menos aqui mostra que existe espíritos que dominam regiões, né? Legiões. Só que às vezes eles exageram nas interpretações e vai muito longe nessas interpretações justamente, deles. porque esses príncipes, os 3 príncipes que nós falou aqui, eles tinham principados. Então, quer dizer, o principado deles, que entrou por lado de Satanás, eles dominam sobre eles. Eles dominam sobre eles, né? Sobre o seu grupo lá, não é? Mas vamos lá. Nós vemos aqui... Quer você falar? Não, é que se eu pudesse falar, explicar para o pessoal de casa sobre aquele negócio que eles acharam aí, sobre o livro de Enoque, que anjos podem ter relação com humanos, né? Um ponto-chave, até o que a irmã tinha falado aqui, justamente. Vamos lá, irmão. Eu já tinha até esquecido. Vamos lá. Eles acharam um livro de Enoque, e aí agora eles estão criando que lá no livro de Enoque, eu nunca li. Eles que falam, eu não sei, nem sei se tem, mas eles dizem que tem. Que lá anjos teve relação com os seres humanos, e que não sei o que lá mais, e arruma aquele trem todo. Né? E até interessante nós saber isso, importante. Porque anjos não pode ter relação com o ser humano. Não existe relação de anjos com seres humanos. Isso não existe. Porque o anjo, eles são espíritos. Eles são espirituais. Não pode ter relação. E por isso, nós somos carnais. Então, carnais pode ter relação com carnais. Mas espirituais não tem relação com carnais. Nunca teve na vida. Isso não existe. Isso é uma coisa que eles criaram pelo próprio Satanás. Vamos lá, que é o versículo que a irmã está lendo aqui. Vamos lá. Gênesis 6. Gênesis 6, a partir do 1º. Isso. Aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor:
não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Viram? Como aqueles filhos de Deus lá de Jó se referia aos anjos, eles pegaram aqui em Gênesis também, referindo aos anjos. Tá vendo? Os filhos de Deus teve contato com as filhas dos homens, mas não existe isso. Anjos não podem ter relação com seres humanos, isso não existe. E se você pegar o contexto, antes de falar aqui, você está vendo toda uma semente dos filhos de Deus aqui, Noé, até chegar Noé e tal. E você vê que quem é que começou com a questão de várias mulheres foram os descendentes de Caim. Justamente. Aí aqui está dizendo que aí, como aumentou a iniquidade, e os homens começaram a multiplicar, esses filhos de Deus, que essa semente santa, eles viram as filhas dos homens que era muito formosa e eles começaram a pegar todas que eles achavam. Tipo assim, virou uma coleção, né? Essa, mais essa, mais essa, mais essa. Para a pessoa até entender, é como se fosse, estava lá os crentes com aqueles que não eram crentes. E eles não tinham costume de ter várias mulheres. Aí quer dizer, como não podia, né, uma descendência não podia misturar com a outra, eles estavam todos se guardando. Então, crente para lá, os que não eram para cá. Chegou o momento que eles foram e uniram. Mas é que eram homens, chamado filhos de Deus, mas é tudo homem. Homens e mulheres. Tem nada de anjo aqui. Tanto é que você vê quando Deus fala, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Com o homem. Ele não falou nada dos anjos. Não falou nada de anjo, falou dos homens. Está vendo aqui? Agora, irmãos, é só você ser um pouquinho mais inteligente. Vamos usar a nossa inteligência. Você já pensou se os anjos pudessem ter relação com o ser humano, com as mulheres humanas? Satanás entupia essa terra de filho. Quem ia poder resistir um anjo, meu Deus? Não, E quem não tinha nem lugar para pisar nessa terra, não. E o Satanás entupia isso aqui de filho. Nosso Deus, só dava filho do diabo aqui nessa terra. Ué. Se eles pudessem ter contato com as mulheres, misericórdia, só tinha filho do diabo aqui na terra. A teoria deles é tão mirabolante que aí eles viram e falam assim, tá vendo? E os gigantes que houveram eram filhos dos anjos com as mulheres, por isso que nasceu o gigante. Tá vendo? Só que a Bíblia falou que já existia antes e depois. Depois, quando eles foram entrar na terra de Canaã, havia gigantes lá. E que gigante eram esses? Não, mas anjo não pode ter relação com outro anjo também. Ideologia, criar uma ideologia, né? Porque até um anjo com outro anjo também não tem relação. A única relação que existe... Agora, hoje, estão querendo, né? Justamente, verdade. Então, vocês estão vendo? Outro ponto, até interessante que a irmã falou. Anjos também não têm relação com anjos. Não existe. A única maneira de procriação é dos homens na terra. É homens, animais, qualquer coisa, terreno. Mas no espiritual não existe. Os hormônios reprodutivos é coisa exclusiva de seres humanos. De seres humanos. Anjos não têm hormônios reprodutivos. É uma coisa que eles não têm. Tá vendo? Não tem. Então, quer dizer, já cai essa teoria para a terra, né? Então, vocês estão vendo que o anjo não pode ter filhos com ninguém. Isso não existe. O anjo pode pregar o evangelho? Não. Está vendo? Anjo também não pode pregar evangelho. Anjo não prega evangelho. Os anjos não. Nós vemos isso na Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, não é? Quando o anjo apareceu para... Como fugiu o nome dele? Cornélio.
Quando o anjo apareceu para Cornélio. O anjo falou para Cornélio: Cornélio, manda alguém na casa de Pedro, porque o Pedro vai pregar para você o evangelho. Ele não podia pregar o evangelho para ele, porque os anjos não pregam evangelho, não pregam o evangelho. Vamos lá. Não, esse é outro versículo, mas é interessante isso aí também. Vamos lá. Atos 10. Atos 10, a partir do 1º. Pode ler. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo de contínuo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Viram? O anjo estava lá, não podia ter pregado por Cornélio? Não. O anjo não podia pregar. O que o anjo fez? Cornélio, manda chamar Pedro. O Pedro vai pregar para você. Ele vai falar com você o que você tem que fazer. Mas o anjo não poderia. Então você observa que o anjo não prega. Apesar que os anjos queriam pregar. Eles queriam pregar. Mas não foi permitido a eles pregar o evangelho. Porque o evangelho de Jesus é pregado por homens. É por seres humanos. É pelos homens pregando para outro homem. Porém, no poder do Espírito Santo, é claro, né? Mas os anjos queriam, só não foi permitido. O versículo Paulo mostrou ali, Filipenses, né? Gálatas 1 e 8, olha para você ver, Gálatas 1 e 8. Volta no 7, deixa eu ver o 7 aí, o que está falando. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Anátema quer dizer maldito. Mas acha para mim um versículo que fala assim: bem que os anjos queriam tentar-vos, né? Pedro 1:12. Tá vendo? Paulo diz assim: se nós vir cá pregar um outro evangelho, ou um anjo pregar outro evangelho, é maldito. Porque eles não pregam evangelho. Anjo não. Apesar que Apocalipse fala do evangelho eterno, mas não é o evangelho de Jesus, né? Vamos lá. Pedro quanto? Pedro 1:12. As quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho, para os quais coisas os anjos desejam bem atentar. Os anjos desejam atentar. Quer dizer, eles queriam pregar o evangelho, mas eles não podem pregar o evangelho. Não foi permitido aos anjos pregar o evangelho, né? Mas os anjos não pregam o evangelho. Mas eles ajudam nós no evangelho. A Bíblia fala que os anjos do Senhor, eles lutam a nosso favor da que vão herdar a salvação. Eles lutam por nós, para nós caminhar no evangelho, né? Diz a Bíblia que eles fazem até festa no céu quando alguém se converte. Eles não pregam o evangelho, mas eles fazem festa quando alguém se converte, não é? Ao evangelho. Vamos lá, acha para mim aí, né? Salvação. Qual? Hebreus 1:14.
Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Está vendo? Os anjos de Deus vivem a nosso favor, a favor daqueles que vão herdar a salvação. Eles lutam por nós, né? Como dizer, eles ficam alegres quando alguém se converte ao evangelho, só que eles não pregam evangelho, né? Onde acha para mim? Então, irmãos, e aqui entra até uma coisa até interessante. Hoje a gente está vendo muitos lugares que eles dizem que eles têm um evangelho que o anjo anunciou para eles, né? Ah, foi o anjo que trouxe esse evangelho para mim aqui, então já pode jogar fora. Não existe. Não existe. Anjo não vai trazer evangelho para ninguém, porque não foi dado a eles o poder para pregar evangelho. O Espírito Santo revela para nós. Só que olha como Deus é tão sábio. Só que o Espírito Santo só revela o que está dentro dessa palavra. Não sai nada dessa palavra. Está vendo? Não sai nada daqui. Ele revela, mas tudo aqui dentro. Porque não existe outro evangelho, né? Então quando alguém fala assim, que o anjo veio cá para trazer um outro evangelho, pode correr desse anjo. Tem nada de Jesus nele. Achou? Lucas 15:10. Lucas 15:10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Está vendo? Eles fazem festa lá no céu, quando alguém se arrepende. Mas eles não pregam o evangelho. Ele luta a nosso favor, faz de tudo para a gente, né, lutando para nós ser salvo. Eles ficam alegres quando nós somos salvos, mas eles não pregam o evangelho, né? Só para confirmar aquilo que o senhor falou sobre que os anjos não casam, vamos ler Mateus 22. Justamente, vamos lá, realmente. 29 e 30. Mateus 22, 29, 30. Está tudo escrito na Bíblia aí, ó. Está comparando a Bíblia com a Bíblia, olha para você ver. Vamos ler o 28, que as pessoas pensam, né? Tem coisas falando por aí. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Está vendo? Na ressurreição não se casa, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Então quer dizer que os anjos do céu não se casam e nem se dá em casamento. Está vendo? Irmãos, está tudo registrado nessa palavra. Não tem como a gente confundir. Muitas vezes a pessoa confunde porque eles querem interpretar. Aí vai, isso aqui misturado com hebraico, misturado com não sei quem, que não sei o que lá mais, fizeram escavação não sei aonde. Irmão, se a Bíblia está aqui para nós, tudo que nós precisamos está escrito aqui, ó. E não precisa ser que é bibrão, não, irmão. Essa bibrinha aqui, está tudo escrito aqui, tem a mesma coisa. Entendeu? A pessoa já arruma aquele bibrão cheio de interpretação, que o fulano, reverendo não sei o que, interpretou, que mostrou, né? E tem nada disso, pode pegar ela aqui, irmão. Como diz, só o que está escrito já é importante, que quem revela essa palavra é o Espírito Santo. Então, que nós tenhamos cuidado, né? E os anjos de Deus, é só alguns pontos sobre os anjos. Não é tudo sobre eles, não. Né? Alguns pontos. Mostrou quando eles aparecem nas guerras, eles lutando, né? E lutando mesmo. Quando Jacó para o anjo lá e luta com o anjo, né? Ele em forma de homem, porque o anjo pode transformar. Ele apareceu em forma de homem. E aquilo ali é só para nós entender, só para entender, para ensinamento. Que já, coitado, se o anjo quisesse mesmo, Jacó não estava lascado. Não tinha nem como. Mas o anjo, né, fez aquilo para nós entender que nós estamos lutando para Deus fazer uma obra, nós estamos lutando aqui, né, o Senhor está mostrando que nós estamos pelejando para aquela obra acontecer, mostrando o valor que se nós insistir, Deus faz a obra, mas se Ele quiser, é só com o olhar, some todo mundo. Olha aí, engraçado, eu pensei isso, aquela luta de Jacó com o anjo, naquele momento, como os anjos têm poder, e claro, tudo vem de Deus, assim, parece que o poder dele, a força que ele usou ali foi semelhante a de um homem. Ele não usou a força
total dele como de um anjo, né? Justamente. Para aquele exato momento, ele lutou como se ele fosse um homem igual Um o homem, Jacó, justamente, porque eles transformavam em homem. Nós vemos Sim. lá, que lá mesmo fala assim, que eles, como é que é? Na alva, né? né? Aquele anjo fala assim, não, me solta que eu tenho que voltar, eu tenho que voltar. E era a alva, né? Uhum. Eles voltavam, eles pareciam na terra, andava e voltava, né? Com forma de homens, mas eles é anjo, né? Anjo poderoso. Irmãos, só para a pessoa ter noção do que é um anjo, se um anjo aparecer aqui, ninguém mexe. Ninguém mexe, nós fica tudo travado. Tudo travado. Se a gente sonhar com um anjo, nem falar você consegue falar. Se ele aparecer no poder dele total, né? É. A Bíblia fala de um anjo. Isso aqui é um anjo, hein? Um anjo. A Bíblia fala de um anjo que ele desceu na terra, que a glória dele enchia toda a terra. A glória dele, está aqui, ó. Aí, Apocalipse 18 primeiro. Olha, você vê, a glória de um anjo enchia toda a terra. Agora, quem aguenta lutar com um anjo desse? Presta para vocês verem, olha, você vê. 18 primeiro de Apocalipse. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Viu? Iluminou a terra inteira. A terra inteira. Um anjo só. Um anjo só. Ele tinha tanto poder que iluminou toda a terra. Quando aquele anjo saiu lá no exército da Síria, 185, né? 1000 homens. Não deu nem para o cheiro. Nem para o cheiro do anjo. Então, eles têm um poder tremendo. Tem um poder tremendo, né? Mas o que nós mostramos aqui, eles servem a Deus, porque não é Deus que obrigou eles a servir, não. Eles servem a Deus porque eles querem servir a Deus, eles amam a Deus. Eles obedecem a Deus porque eles querem obedecer a Deus, né? Isso é interessante, tudo que é de Deus, irmãos, é isso, querer. Deus não está caçando ninguém que roubou. Você é obrigado a me adorar, não, isso não existe para Deus, não. Se você quiser me adorar, amém. Os anjos. Justamente, tá vendo? Quando Geazi, né? Geazi, desceu o exército aquele ali era o da Síria. A Síria, né? Desceu o exército da Síria, muitos homens. E Geazi ficou apavorado. Nossa, agora estou lascado com esse tanto de gente que vem. Só está eu e o Eliseu aqui, nós estamos perdidos. Eliseu falou assim, mostra ele, Senhor, quem está do nosso lado. Aí Geazi, quando ele olhou na visão, ele olhou para os montes. Quando ele olhou para os montes, ele viu os anjos do Senhor, tudo lá. Né? Agora, irmão, não precisava nem de um. Só um só resolveu o problema. Um resolveu o problema e mostrou aquele monte. Isso é para mostrar para Geazi, sim, como nós como ser humano, para você entender que maior o que estava com o Eliseu do que o que estava com eles. Tinha muito mais anjo do que estava, né? Mas um anjinho daquele ali, um anjo daquele ali já fazia o efeito, né? Pai, por que será que aqueles anjos que foram enganados, né, pelo querubim que viu Satanás, o que fez eles pensar que eles poderiam lutar contra Deus, né? Assim, vencer Deus. Aí que está o problema. A Bíblia fala que Satanás é enganador, né? Ele é enganador. A Bíblia fala assim que ele é mentiroso e pai da mentira. Ele é mentiroso e pai da mentira. Então ele prometeu um monte de coisa. Prometeu para aqueles anjos. Não, porque com certeza, e ele com certeza era um querubim. Acredita que um querubim tem uma classe maior, né? E daí ele era protetor, guardador, né? Do jardim de Deus. Então ele prometeu muita coisa. Não, com certeza vai acontecer isso, vai acontecer. Olha, eu já coloco você é um anjo, vou te colocar você lá em cima, meu filho. Você vai ficar lá no trono também. Pô, aí o pessoal, opa, é melhor. Até hoje eu estou aqui, não recebi proposta nenhuma de Deus, então vou pegar o Satanás mesmo, porque vai me colocar lá em cima, né? Só que eu não sabia que ele caiu lá no profundo. Eu falo assim... Um verdadeiro então, político. Eu falo assim, você acha que no caso, então, o próprio Deus mesmo, ele, tipo assim, ele não mostrava toda a sua glória lá no céu, no caso? Fala assim, porque eu falo assim, tipo assim, exemplo, se o anjo visse lá, exemplo assim, visse vendo Deus, né? Eu falo assim, você acha que eu vou lutar contra todo o poder, né?
Com certeza. Com Olê. certeza eles não conseguiram perceber toda a glória de Deus, só viam só uma parte. Não, e também quando a pessoa entra para outro lado, entra a soberba, né? É. E aí, quando entra a soberba, a pessoa não consegue perceber, não. A pessoa, você vê, vamos supor, o crente está ali na humildade e tudo, aí ele tem um certo temor de Deus, né? E fala, nossa, eu não vou fazer isso não, porque se é mau aos olhos de Deus, pode até me pesar a mão. Mas se ele for para o outro lado, ele faz tudo quanto há e pode até levantar um profeta e falar, olha, cuidado que Deus vai permitir isso acontecer. Ele nem para ele acha que não vai acontecer, que ele vai ir, que ele vai entrar, que ele vai sair, que vai dar tudo certo. Porque a soberba não deixa a pessoa coisar. Tanto que o diabo, ele sabe, né, o poder de Deus. Muitas vezes Deus vence ele, né? Deus derruba ele. Então, ele sabe que você vê, às vezes, pessoas manifestando demônio, aí quando envia o teu anjo aqui, eles gritam até, né? Por quê? Porque ele sabe que eles não podem competir. Mas ele enganador, mas ele foi enganado. Né? Ele foi enganado pelo próprio sentimento do coração dele. E tanto que ele luta até o fim, né? Ele vai até o fim com o anticristo, ele vai lutar contra o próprio Jesus. Quer dizer, se ele achasse que não existia possibilidade nenhuma dele vencer, na hora que Cristo se manifestasse, ele vazaria. Mas ele ainda vai enfrentar. Quer enfrentar porque ele acha que ainda tem uma chance, né? A chance de queimar mais um pouquinho, né? Amém? Eu só queria falar uma coisa. Eu lembro que uma certa feita, eu fiquei até... Tem muito tempo isso. Na época eu fiquei um pouco confusa, porque eu vi uns vídeos de uns muçulmanos. Eles estavam contando testemunhos, a pessoas falando que muçulmanos se converteram. Alguns muçulmanos se converteram, você sabe que muçulmano não converte ao evangelho, né? Assim, tem que ser, nossa, é muito difícil. Não estou falando que eles não vão converter, mas é muito difícil. Mais difícil. É mais difícil ainda do que um judeu ortodoxo. Um muçulmano é ainda mais difícil. Eles é mais extremista, né? E aí começou uma série de muçulmanos a aceitar Jesus. E eles contando experiência, falando assim, que Jesus apareceu para eles. Entendeu? Que um homem em forma de Jesus. E aí, na hora, eu fiquei confusa com aquilo. E eles contando, o homem até chorando e aquela coisa toda. Aí depois, eu compreendi, foi assim, isso é espírito de engano. Porque eu via que a conversão deles, ela não era na verdade. Todos eles que se converteram, não converteram no verdadeiro evangelho. E todos eles falavam que Jesus apareceu para eles e falou para eles, eu sou Jesus, não sei o quê. E eu pensei assim, mas que isso? Que a pessoa tem um coração tão duro que Jesus vai descer e pregar para ele porque eles não vão receber nenhum pregador. Justamente. Se todas as outras pessoas, elas têm que ouvir o evangelho através do ser humano. Do ser humano. Né? Que o anjo não prega. Mas aí eles são tão assim que tem que ser o próprio Jesus para pregar para eles. São maiores que os outros. Né? Se o Espírito Santo está na terra, se pode usar, se eles podem humilhar. Aí eu vi que tinha um engano nessa... Não estou falando que eles não viram e não apareceu para eles, mas aquele que apareceu para eles não era Jesus. Justamente, né? E para os irmãos ver que tão interessante isso aí, para nós já terminar, que quando, lá no seio de Abraão, né, lá no Hades, quando o rico e o Lázaro morreram, o parábola que Jesus contou, o rico queria que mandasse o Lázaro viesse aqui para pregar, para os seus parentes. O que Abraão falou com ele? Lá na terra tem Moisés e os profetas. Não ia vir espírito nenhum para pregar aqui. Justamente. Quer dizer, lá tem Moisés e os profetas. Tem que ouvir eles. Eles são seres humanos e estão lá na terra. Então você vê que a irmã falou. Muitas vezes eles querem colocar uma coisa fictícia, né, gente? Eles nunca entram pela porta, eles querem pular pelo muro, né? Eles passam pelo muro. Nunca entra pela porta, porque a porta é estreita, o caminho é apertado, então ninguém quer entrar, quer pular o muro. E no muro não adianta pular. Os que pulam no muro vai ficar tudo para trás. Não vai entrar lá, não. A irmã? Igual o senhor falou, né? Que anjos não recebem adoração
E também não se faz oração ao anjo. A gente ora a Deus, Justamente. né? Clama a Deus, que às vezes a pessoa assim, aí fala, anjo do Senhor, tem misericórdia, me socorre, só que anjo não recebe oração. Não. Quem recebe oração é só a Deus, né? Então, aí eu queria falar assim, vamos supor, igual o anjo não recebe oração a Deus, mas isso também não significa que a gente não deve ter um temor de Deus também com os anjos, porque eles recebem ordem do Senhor, ele trabalha por nós. Mas eles também, se a gente ofender eles, vamos supor, a gente fala alguma coisa, ou uma blasfêmia, tipo uma blasfêmia, não é bem uma blasfêmia, vamos supor, a gente fala alguma coisa que pode ferir muito, né? Fala assim, o anjo do Senhor, exemplo, né? Não vale nada, alguma coisa assim. Isso também pode cheirar mal aos olhos de Deus, porque eles são os nossos conservos, né? Mas eles estão amando de Deus, e eles também são de Deus. Tá, e tem outro ponto que a irmã falou, interessante. Eles são a nosso conservo, mas eles são maiores do que nós. O anjo é maior do que o ser humano. Né? Que Jesus falou com João Batista, maior que os homens e menor que os anjos. Né? Quer dizer que o ser humano não é maior do que os anjos. Os anjos são maiores do que nós. Né? Então quer dizer, como a irmã falou, eu não é que eu vou lá, se aparecer um anjo para mim, que eu vou conversar fiado com ele, que isso não existe não. E também não vai aparecer anjo para nós de calção, de bermudão. Se aparecer um anjo para você de bermudão, de calção, repreende que é o diabo. Não existe isso. Não existe. Viu, irmãos? Os anjos do Senhor seguem o padrão da Bíblia. Os padrões da Bíblia. Entendeu? Apesar de ser espírito, mas eles seguem padrões da Bíblia. E toda vez que você vê falar de anjo de Deus, vestes resplandecente e é veste tampada até os pés. Então, é outra coisa. Igual os anjos, né? Eles podem tomar a forma de homem, né? Vamos supor, quando a gente está lá dormindo, tal, aí vem um anjo, né? E o anjo vem, ele não fica, mesmo que ele use uma forma de uma pessoa, né? Mas a pessoa do Senhor, ele não vai usar uma forma de uma pessoa mundana, justamente, que está lá pronta, não. Se usar a forma é dos servos do Senhor. Justamente. Né? Aí no sonho, o anjo não vem para bater papo com você, não. Ele vem, fala o que precisa falar, te guia onde precisa te guiar e acabou. Tem sonho que ele nem conversa com você, ele só te mostra o que você precisa fazer e pronto. Porque também, vamos supor, aí vem um diabo astuto, pode usar uma forma de uma pessoa para a pessoa achar que é o anjo e que chega e bate um papo daqueles, mas o anjo do Senhor não bate papo. Ele chega, fala o que precisa. Não, nem em forma de pessoa que já morreu, é pessoa viva, porque Deus é Deus dos vivos, né? Então, assim, o anjo do Senhor não é aquele anjo que chega e vai bater um papo com você, não. Ele vai mandar o recado de Deus, vai te falar o que você precisa saber ou te guiar naquilo que você precisa ser guiado e pronto. Justamente, interessante o que a irmã falou. Anjos, quando eles se transformam em homens, né? Em forma de homens, eles se transformam em forma de homens, né? Igual a irmã falou, interessante. Eles aparecem em forma de homens espirituais. Vai aparecer anjo para você de bermudão, né? Não, isso não aparece para a gente. Anjo de Deus, não. Também não aparece em forma de pessoas que já morreram. Não, anjo não aparece em forma de pessoas que já morreram. Ele aparece em forma de vivos e vivos que estão no Senhor. Pensou? Um anjo lá só, que calção bem largão, aparecendo para nós? Misericórdia. Correr de 3 dias e 3 noites, né? Amém, irmão? Vem todos para frente em nome de Jesus.